Olá! Bora mergulhar em como o Python lida com dados para resolver aqueles problemas de engenharia bem complexos. A gente vai ver a evolução de um script super simples até ele virar um sistema de verdade robusto e confiável. Para a gente entender isso, vamos construir um sistema de monitoramento do zero, passo a passo. E sabe por onde tudo começa? Pelo mais básico do básico na hora de lidar com o fluxo de dados. Então, vamos imaginar o seguinte: nosso sistema está lá recebendo uma leitura de sensor atrás da outra em sequência. A primeira ferramenta que a gente pensa para guardar isso tudo, claro, é a boa e velha lista do Python. O legal da lista em Python é que ela é super flexível, diferente de arrays mais rígidos de outras linguagens. Ela não guarda o dado em si, mas um endereço de onde ele está na memória. E isso dá para ela uma versatilidade, gigantesco. E para trabalhar com essa lista, o básico do básico são duas coisinhas. A função len, para a gente saber quantos itens tem ali dentro, e um laço de repetição, o for, para a gente conseguir passar por cada um desses itens e fazer alguma análise. Beleza, mas vamos ser sinceros, o mundo real não é tão bonitinho e organizado assim, né? Dados de verdade são cheios de ruído, de imprecisões e exigem uns cálculos bem mais complexos. Ainda bem que o Python já vem com uma caixa de ferramentas incrível para isso. A gente tem o módulo random, para simular essa aleatoriedade de um sensor, e o math, que nos dá toda a matemática pesada que a gente precisa para engenharia. Ok, nosso sistema está crescendo. Agora não é mais só um valorzinho solto. A gente tem que monitorar várias coisas ao mesmo tempo. E um desafio clássico é manter dados que se relacionam, como fases elétricas e suas tensões, sempre sincronizados. E é aqui que o Python mostra uma das suas mágicas, a função zip. Ela funciona como um zíper mesmo, juntando duas ou mais listas. Com ela, a gente consegue pegar o primeiro item de cada lista, depois o segundo, e assim por diante. O código fica muito mais limpo, fácil de ler e, o principal, bem mais difícil de cometer um erro. O problema é que nosso sistema não para de crescer. Agora ele precisa processar milhares de leituras por segundo. E quando a performance vira a coisa mais importante, especialmente com muito dado, a lista padrão do Python, ela começa a pedir arrego. E olha só que interessante o porquê disso. Enquanto a lista do Python espalha os dados pela memória, uma biblioteca como o NumPy organiza tudo num bloco só, um do ladinho do outro. Isso permite que o processador faça contas super otimizadas em tudo de uma vez. É um ganho de velocidade brutal. Beleza, o código está voando agora, super rápido, mas surgiu outro problema. Nosso sistema ficou mais sofisticado. Uma leitura de sensor agora não é só um número, ela tem um monte de informação junto. Cara, tentar guardar isso numa lista dentro de outra lista, onde, sei lá, a posição 0 é o ID e a 1 é o valor, é pedir para dar problema. Fica confuso, difícil de ler, a gente precisa de contexto. E a solução para isso é o nosso querido dicionário. Com ele, a gente pode dar um nome, uma chave para cada pedaço de informação. Por exemplo, id valor. Isso traz uma clareza para o código que é imediata. Mas o que faz o dicionário ser tão rápido para achar as coisas? A mágica por trás disso é uma estrutura interna muito inteligente chamada tabela de hash. É um processo que parece bruxaria, de verdade. A chave, tipo a palavra ID, passa por uma função que transforma ela num endereço de memória. Isso quer dizer que o Python vai direto onde o valor está, sem precisar procurar. É por isso que o desempenho é chamado de O de 1. Não importa se o dicionário tem 10 ou 10 milhões de itens, o tempo de busca é praticamente o mesmo. É instantâneo. Essa velocidade e essa flexibilidade todas são incríveis, né? Pois é. Só que em sistemas grandes, profissionais, onde um erro pode custar caro, essa mesma flexibilidade vira um problemão, uma fraqueza. Pensa só num simples erro de digitação. Em vez de escrever temperatura, alguém escreve temperatura. O editor de código não vai apitar, não vai avisar nada. O erro só vai aparecer lá na frente com o programa rodando e pode quebrar um sistema crítico bem no pior momento possível. E para blindar nosso sistema contra esse tipo de erro, a gente chega na evolução final da nossa estrutura de dados, a Data Class. Pensa nela como uma planta baixa de um prédio. Ela define um contrato, uma estrutura rígida de como uma leitura de sensor deve ser. Olha, a diferença é da água para o vinho. Com a Data Class, a gente usa a notação de ponto, que além de ser mais segura, se autodocumenta. E os editores de código modernos entendem essa estrutura e conseguem até autocompletar para a gente, o que torna tudo muito mais rápido e seguro. As Data Classes trazem um nível de profissionalismo e segurança que é fundamental.
Elas garantem que a temperatura vai ser sempre um número, que o ID vai ser um texto, evitam um monte de bugs e deixam o código infinitamente mais fácil de dar manutenção no futuro. Então, vamos parar um pouquinho e olhar para trás, para essa jornada que a gente fez com o nosso sistema de monitoramento. Desde uma listinha simples até uma estrutura de dados profissional e super segura. A gente começou com a simplicidade total da lista, perfeita para dados em sequência. Depois demos contexto e velocidade com o dicionário. E por fim, a gente alcançou um nível de robustez e segurança profissional com a Data Class. No final das contas, a grande lição é essa aqui. A forma como a gente decide organizar os dados não é só um detalhe técnico, é uma decisão que afeta a clareza, a performance e, o mais importante de tudo, a confiabilidade do sistema inteiro que a gente está construindo. É a estrutura de dados. E saber escolher a estrutura certa para cada momento do projeto é o primeiro passo e talvez o mais importante para construir algo que não só funcione hoje, mas que seja sólido e consiga evoluir amanhã.